Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 7 da noite, um programa inédito para você. Estamos vivendo mais e isso muda completamente a forma como precisamos cuidar do nosso corpo. Qualidade de vida, movimento, prevenção e novas formas de tratamento nunca foram tão importantes. Hoje vamos falar sobre longevidade, os caminhos da fisioterapia, as novas demandas do mercado e como o cuidado com o corpo acompanha as transformações da vida moderna. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o nosso Tricotar, hoje vamos falar sobre longevidade, qualidade de vida. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês o time que está aqui, que é um time pra lá de especial hoje e que esse tema eu tenho certeza que vai desenrolar bastante coisa. Luciana Kirsten, nossa nutricionista, seja bem-vinda, Lu. Obrigada, Vanessa. Incrível o tema de hoje, porque é o que eu amo, longeva aqui, né? Eu acho que você tem muito a contribuir hoje, né? Espero que sim. Obrigada. Obrigada. Nossa tricoteira expert que vai trazer a parte de inteligência artificial, de tecnologia. Valéria Teixeira, seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada. Vamos ver como é que a IA usa esse tema, né, para longevidade. Não tem como não usar, né, Valéria? Com certeza. Que ótimo. E para fechar o time aqui do Sofá do Tricotar hoje, mais uma da área da saúde também. Thaís Campreger, nossa dentista. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Vanessa. É um prazer falar sobre isso, porque é um assunto constante no consultório e no nosso dia a dia. Ótimo. Vou convidar para vir para cá, então, o nosso convidado de hoje, ele é fisioterapeuta, ele tem um aplicativo, uma plataforma para atender com fisioterapia em casa. Ele vai contar tudo pra gente. Vem para cá, Helder, por favor, seja bem-vindo. Obrigado. Aqui sinta-se em casa, tá? Obrigado. Pode Olá, sentar olá. aqui. Oi, tudo bom? Bem-vindo. Helder, antes da gente... Eu conheço um pedacinho da sua história, né? São 25 anos de profissão? Isso, 25 anos. Antes da gente entrar no tema, eu vou pedir para você contar um pouquinho como é que foi essa tua trajetória, como é que você começou lá atrás e chegou... Assim, a gente só tem 20 minutos, tá? A minha história foi bem legal, porque eu era da área da TI. Eu era você da era de TI? Eu era de TI. Opa, ô colega. Eu era de TI, mas como é o boom da TI em 1997, era implantar aquelas cabos de rede, era redes, não tinha Wi-Fi, não tinha nada sem fio. Eu tive uma tendinite. Olha só. Do meio para o final do segundo grau técnico. E essa tendinite me levou a um gesso de 20 dias, que antigamente a fisioterapia tratava, ou a medicina tratava assim: tá com dor, coloca um gesso. E eu não conseguia movimentar a perna. Aí eu fui conhecer a fisioterapia. Em 2 semanas eu já estava andando. E aí me apaixonei, mudei o vestibular da informática para fisioterapia. É mesmo? E não imaginava trabalhar nessa área? Não, então não é clichê, mas a fisioterapia me escolheu. Que legal. Tá, e aí de lá pra cá, como é que você... Hoje você tem uma empresa enorme, eu tive o prazer de ir lá, de obrigado. Conhecer. Em breve estarei treinando lá, tá, meninas? Tá? Uau! Mas conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. Então, a trajetória foi assim. Daqui eu fui para São Paulo, a gente foi fazer especialização, fiquei lá naquela hospital, lá no Unifesp, fiquei praticamente um ano, 3.600 horas em um ano. Então eu morava no hospital, não tinha feriado, final de semana. E comecei a dar plantão. Todo fisioterapeuta no começo, ou ele vai para o lado do domicílio, ou ele vai, antigamente, né? Ou ia para o hospital, ou ia para a clínica. E eu fui para o plantão. Só que eu me apaixonei pela parte cardíaca, cardiovascular. E aí eu falei, por que não abrir uma clínica de fisioterapia cardiovascular? E aí foi como tudo começou. E eu sempre lembro do meu pai. Meu pai era portuário e ele não tinha noção nenhuma de empreendedorismo. Ele falava, todo profissional tem que ter um consultório. Em uma feira fitness, ele me deu uma esteira e falou, agora comece. Então, eu sempre gosto de falar porque a minha história roda aqui e volta lá no meu pai. Que legal. Então, foram 18 anos de empresa,
A gente conseguiu aprender mesmo os processos que a gente não aprende na faculdade. Agora 3 clínicas, 2 estúdios personal, 2 estúdios Pilates e agora a nossa startup que eu volto de novo para TI. Que ótimo. Você vai contar pra gente dessa startup, que eu achei, Sim. assim, mega interessante, tá? Eu vou jogar aqui tá? Vou jogar pra vocês aqui e vamos lá. É fato que a gente tá vivendo mais, ok? Ok. Se a gente pensar, e eu acho que os padrões mudaram também. Eu lembro assim, eu quando era criança, eu pensava que uma mulher de 40 anos, eu imaginava quando eu tivesse 40 anos, eu seria uma senhorinha. Né? E falando até para as câmeras, hoje eu já estou no 40 a mais e eu me sinto muito bem. É fato que a gente está vivendo mais, mas como é que vocês enxergam isso dentro da realidade da área de atuação de vocês? Quer começar, Lu? Vamos lá. Vai. Eu vejo que hoje, as mulheres principalmente, os homens também, mas as mulheres é algo que eu tenho mais contato, né? Elas buscam autonomia. E essa autonomia elas só vão conseguir com o movimento. Sim. Porque o movimento ele vai construir o músculo, mas quem vai sustentar é a nutrição. Então, dentro disso, elas estão buscando essas possibilidades dentro da nutrição para ter essa autonomia, para ganhar a longevidade, para ter mais longevidade, mais tempo. Porque, de fato, hoje nós vivemos mais. Sim. Porque temos muito mais recursos, mais ferramentas. Então, elas têm uma visão mais 360 daquilo que conseguem acessar para trazer para o corpo, para praticar, e elas estão encontrando identidade. Ótimo. Então, dentro dessa identidade, conseguem estar alinhando esse movimento. E você, Thaís, como é que você enxerga isso? Você se sente Olha, ótima também? 40 não, mais? eu me sinto quase 50 já, né? Esse ano. Dentro da odontologia, o que eu posso falar de longevidade, os pacientes às vezes chegam no consultório com 30, 40, e muitos deles falam, meus avós, meus pais usam dentadura. Se vai chegar nesse ponto, é algo que não chega mais. É verdade. Hoje em dia isso mudou. Então, por isso que eu foco muito, eu falo, eu sou uma dentista que trata de dente. E dentro dos 3 pilares, né, da tríade que eu trabalho, promovendo, em primeiro lugar, saúde e função, você traz longevidade de saúde bucal. Perfeito. Então, hoje em dia, não é você com 30, 40, 50, e mesmo 60, 70, que você vai ter que extrair todos os seus dentes, como meus avós fizeram. Meus avós não, minhas avós. Meus avós, quando faleceram, tinham quase todos os dentes. Você não tem mais isso de usar dentadura. É verdade. Então, uma longevidade de um tratamento, trazendo a quê? Tanto na fisioterapia, na nutrição, consciência do seu corpo, da sua saúde, autonomia, independência e saber cuidar. É verdade. A gente está falando de longevidade, né? Santos é uma cidade com muitos idosos, né, Helder? Mas longevidade e qualidade de vida, porque também não adianta a gente chegar aos 100 anos e dependente de viver numa cama, por exemplo. E aí eu acho que é onde o teu trabalho é muito importante, né? O corpo humano está preparado para viver mais? Hoje a gente já consegue preparar que nem... Antigamente, eu lembrei dela falar até do odonto, né? Antigamente, o meu aparelho ortodôntico era feito por odonto ortopedista. Era um aparelho que eu tinha que ficar toda semana ajustando. Hoje você tem placas que automaticamente se ajustam. E na fisioterapia também. A gente percebe hoje que a gente tem idosos de 70, 80 que treinam, que fazem atividade física, que remam, que aqui em Santos é uma cidade muito boa. Então a gente tem essa questão deles também tá podendo fazer essas coisas. E a gente não é somente quando tá com dor. Então, a prevenção de quedas, né, a gente sabe que a própria sarcopenia é o que mais mata o idoso, causa de morte. E se você promover uma atividade física, um trabalho preventivo, ele não vai chegar nesse caso. Então, entra na parte da nutrição. Muita gente fala de exercício, mas se você não suplementar, se não tiver uma adequação da alimentação, também não funciona. O Helder já jogou aqui para a Lu. Lu, como é que a gente pensa nessa questão de nutrientes, de alimentação? Como que isso também pode contribuir para essa qualidade de vida? O ganho da massa muscular precisa ser dada uma grande atenção, porque, como ele falou, um dos maiores índices que nós temos são de idosos com sarcopenia, que é a baixa de massa muscular. Só você treinar, só você colocar esse idoso para fazer uma atividade física não é o suficiente, porque ele precisa ingerir mais proteína.
e ele tem mais dificuldade. Então ele não consegue, às vezes até por um problema bucal, ele não consegue mastigar. Então entra a nutrição para suplementar, para que esse paciente tenha uma recuperação muscular e tenha essa construção muscular. Onde entram os aminoácidos, o próprio whey, a própria creatina, que muitas pessoas têm medo, né, desses suplementos. Ai, mas é idoso, é a minha mãe, é o meu avô, vai tomar isso? Com acompanhamento profissional, vai ter resultado positivo, sim. Isso é importante. Não pode também simplesmente ir lá comprar na internet? Não, de forma alguma. Precisa ver a condição de saúde desse paciente, avaliar os exames bioquímicos, né, os exames de sangue. Um fisioterapeuta avaliar como é que está a funcionalidade dos tendões, dos ligamentos, para que veja essa sustentação muscular, porque é o músculo junto com os tendões e ligamentos que vai trazer essa autonomia, que vai trazer o movimento para esse paciente, né? Eu sempre falo, porque eu sou uma cinquentona, então... Maravilhosa, né? Por sinal. Obrigada. O desejo que eu tenho é de caminhar, né? Cada vez mais para frente, mas conseguir... lá no banquinho de trás lá do carro, conseguir pegar a bolsa e não ficar travada, sabe? Ter flexibilidade. Esse é o objetivo. E a gente entra na questão dos netos. Total. Todo mundo quer ser vó, né? Isso. Vô. E aí, chega na época de ser vó e vô não consegue pegar o neto. Não consegue agachar. Eu quero ser uma vozinha que vai conseguir ficar com os meus netos na Disney, lá correndo nas filas e vai nos brinquedos, né? Ai, eu quero ser aquela vó bumbum na nuca, gente. Desculpa, mas essa é a verdade. Tá subentendido o que eu quero, tá subentendido. Porque a gente fala, né? É muito... Acho que até alguns anos atrás era muito... 40, 50 anos, eu me imaginava mesmo uma senhora. E eu sinto hoje que a gente tá... E Santos, né? Eu sei que a gente tá na internet, mas Santos a gente tem muitos idosos, mas também muitas pessoas que cuidam, né, Helder? Como é que você lida com isso lá no teu dia a dia? Porque a gente pensa em fisioterapia, muitas vezes a gente pensa na prevenção ou na reabilitação. Como é que é o teu dia a dia? A gente tem um pouco de tudo, né? Então, a gente tem aquelas pessoas que não se cuidaram, acima do peso, levou anos para chegar naquela lesão e às vezes não acreditam. Ai, como é que não melhora a minha dor? Por que não melhora? Não, foi construído durante anos. Então a gente vai ter que trabalhar primeiro para dar sustentação para esse seu corpo. Mas também tem aquele que joga tênis. Então, ela joga tênis, corre e precisa ter a musculatura firme para não ter lesão. Então a gente tem um pouco de tudo. Mas eu acho muito importante essa questão da prevenção, porque faz com que ele viva mais, né? Então ele vive mais, ele tem as atividades dele. Eu acho que sempre o principal é o quê? Independência. Eu tenho mãe idosa, então minha mãe treina lá no estúdio 2 vezes por semana, faz a suplementação dela e assim, não é somente fazer exercício. Eu acho que o mais importante é isso, é a prevenção de queda. Sim. A queda do idoso... Outra coisa também, e os atletas de final de semana, assim, aqueles que nunca fazem nada e aí vai lá e joga um beach tênis e aí chega lá todo estragado. A gente recebeu muito, né? Daqui a uns 3 anos atrás, quando explodiu o beach tênis, o que mais tinha era atleta de final de semana do beach tênis que machucava, porque vicia, né? Você começa a fazer um esporte, você quer fazer todo dia, só que não tem preparo. E aí vinha pra lesão. Beach tênis, tem um crossfit, já vi idoso que faz crossfit. Sim. Então eu acho até legal, porque ele vai fazer no limite dele, num bom lugar. O importante é ter um bom lugar que vai orientar, acompanhamento, né? Em qualquer lugar. O futebol também, né? Futebol de final de semana. Exatamente. Vai dar aquele chute, rompeu. Travou. O futevôlei, né, na praia, aqui é muito, muito propício a isso, né? Valéria, vamos falar de tecnologia? Como é que a gente traz a tecnologia dentro disso tudo? Como é que ela pode auxiliar? Como é que ela pode auxiliar? Vai, na prevenção aí. Você falou um ponto importante. Hoje a tecnologia, ela vem para auxiliar a parte médica. Então, o que antes a medicina tratava a doença, hoje a tecnologia ajuda a tratar e prevenir o corpo e prevenir a doença. Então, trata o corpo e previne a doença. Então, hoje a tecnologia, ela ajuda. Você hoje tem um smartphone, ou que você pode, um smartwatch, que você pode conectar e tá tudo ter conectado. Batimento cardíaco, você pode verificar até o tempo de sono da pessoa. Então, isso faz com que você tenha qualidade de vida e detecte algum problema de saúde antes do que o problema da doença aconteça. Então, isso é muito importante. Outra também, uma parte que a tecnologia ajuda muito é a questão de unificar. Então,
O médico da área médica, ele tem os prontuários, na qual a tecnologia faça com que isso se torne um prontuário único e que você possa acessar. Então, a rede de saúde do SUS, ela unifica isso e o paciente, ele pode, o médico pode verificar o prontuário em qualquer local. Ele tem isso unificado. Perfeito. Outra coisa também que é muito importante é a telemedicina. Então, quebra a barreira geográfica e faz com que o paciente não precisa se locomover tão longe para ter o acesso à saúde. Então, a tecnologia hoje ela ajuda nessa parte da prevenção e até para evitar a doença. Então, é isso que é muito importante. Ela está andando lado a lado sem que veja que vai substituir o profissional, mas sim ajudar o profissional com meios mais fáceis, né, que atinja um maior número de pessoas. Vai, Helder, porque eu sei que você tem um trabalho com tecnologia aí que é fantástico da fisioterapia. Sim, mas eu lembrei de um caso, eu tenho um amigo meu de 40 anos, que ele com um smartwatch salvou a vida dele. Ele teve uma arritmia durante a noite, ele sempre gostava de monitorizar o sono dele, e esse relógio apitou na madrugada. Ele teve uma arritmia, teve que fazer um procedimento cirúrgico e foi o que salvou a vida dele. Ele não estava sentindo nada. Então, entra aí exatamente o que você falou. Incrível. Isso é muito importante. E conta pra gente agora da tecnologia do teu aplicativo. Conta pras meninas, porque eu conheço, mas eu gostaria muito que você falasse para elas e para quem tá em casa também, como que a tecnologia pode facilitar. Isso. Então, lembrar que meu pai teve uma doença neuromuscular degenerativa chamada ELA. E nessa época que ele teve ELA, foi uns 2 anos antes da pandemia, a gente teve muita dificuldade de encontrar profissionais para cuidar dele, seja como enfermeiro, seja como fisioterapeuta. E a gente teve só 2 internações. Tudo a gente fazia em casa. Então, era o nosso amigo lá, o Carlos, que levava o laboratório, era um médico que vinha, era um fisioterapeuta. E ficou guardado aquela ideia na minha cabeça. E aí, depois, a gente pensou, por que não abrir um aplicativo, montar uma startup? Eu não sabia nem que era startup. E aí entrei nesse mundo da tecnologia, na qual você aqui com o seu celular, você consegue encontrar um fisioterapeuta. Seja qual for a especialidade, ele vai te atender. Seja na sua casa, seja no corporativo, e até mesmo você pode agendar para sua mãe. Então, sua mãe está lá em Campinas. Você consegue achar um fisioterapeuta, então isso facilita o deslocamento. Você tá com dor, você não vai, você perde tempo. São Paulo, que você anda uma quadra, é 40 minutos. É verdade. Então, tem toda a questão do tempo, da comodidade e do tratamento mais assertivo. Então, na palma da mão, a gente consegue buscar um profissional, de repente, para atender em casa, por exemplo. Sim. Incrível. Como é que é o nome da Nive. Nive. Ótimo. Eu vou aqui, para a Thaís, que a gente está quase chegando no finalzinho do primeiro bloco, mas eu queria que você falasse um pouquinho da saúde bucal dentro disso tudo, porque muitas vezes a gente acaba também esquecendo, né? Uma das coisas que eu estava até conversando com o Helder antes, depois da pandemia, também as pessoas começaram a prestar um pouco mais atenção em si e notou-se, né, um aumento nos casos de bruxismo, que é o ranger de dentes noturno, e do apertamento, é quando você aperta os dentes. Isso pode acontecer durante o dia, geralmente quando a pessoa está concentrada, está estudando, está malhando. E isso promove dores, traz desconforto na arcada e que pode ser irradiada. Pescoço, ombros. E durante a pandemia foi até bem assim, interessante, porque antes você falava para o paciente, olha, você tem bruxismo, você range. Não faço. Quando começou a vir a pandemia, porque a causa do bruxismo ela é emocional, ela está ligada à ansiedade, ao estresse. E aí você começa a falar, você falava, não tenho, apesar de todos os sinais estarem ali. Na pandemia, as pessoas começaram a identificar melhor. Então, isso é uma coisa que traz longevidade e qualidade de vida. Sim. Porque a pessoa que tem bruxismo, ela não dorme bem. A pessoa que não dorme bem, no dia seguinte, para trabalhar, para estudar, ela está acabada. Aquela fadiga constante. E aí traz a dor de cabeça. Então, eu acho que quando a gente fala de saúde bucal, não é só olhar o dente e a gengiva. A gente tem que olhar todo o organismo. Então, eu sempre pergunto, sente dor, desconforto? Até uma simples dor de cabeça pode estar relacionada a isso. Perfeito. Lu, para a gente finalizar e fechar aqui o primeiro bloco,
Se fosse para começar, por onde, dentro da nutrição, se você pudesse dar uma dica para quem está em casa, assim, vou começar a olhar para isso. Por onde começar? Marcando uma consulta? Não. Prato. Olha para o seu prato. Quantas cores tem no seu prato? Qual é a cor do seu prato? Se o seu prato ele estiver indo para os tons amarronzados, amarelados, com certeza ele tem excesso de gordura e carboidrato. Se ele for mais colorido, mais diverso, ele vai ter mais fibras, mais nutrientes, mais antioxidantes. E tudo isso vai promover a sua longevidade e a sua saúde intestinal. Tá vendo, gente? É mais simples do que a gente pensa, né? Se você for dar uma voltinha na praça de alimentação do shopping, por exemplo, e começar a observar os pratos, a maioria estão para os tons terrosos e amarelados. Perfeito. Helder, e você? Se pudesse dar uma dica para quem está em casa começar fazendo exercício, por onde começar? Atividade física, não estou falando nem de fisioterapia. Movimente-se, né? Então, apenas continue, né? Faça uma atividade e continue. É difícil no começo? É. Você vai começar a fazer uma caminhada. Eu vou dar exemplo do idoso que está com a gente lá no Pilates. Ficou bom da coluna, mas ele reclama que não consegue andar uma quadra que cansa. Aí olha a perna dele, sarcopenia, de novo. Precisa suplementar. Então começa, anda uma quadra. Uma pessoa que pega ônibus, desce um ponto antes para trabalhar. Eu acho que os pequenos gestos começam até virar hábito. Depois que virar hábito, vai fácil. Perfeito. A gente vai para um break rapidinho, mas a gente já volta para falar mais sobre qualidade de vida, longevidade e o que você pode fazer aí agora para já melhorar a tua qualidade de vida. A gente já volta. Ei, você sabe que temos uma forte ligação, né? A gente acredita que isso acontece porque sempre fizemos questão de ouvir e respeitar a sua opinião. E focamos o tempo todo em produzir o melhor conteúdo possível para você. Inovamos, renovamos, criamos, conectamos. E isso fez toda a diferença para que os veículos que compõem o Grupo Tribuna alcançassem a liderança absoluta em audiência na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Todos eles, cada um no seu segmento. Você sabe que isso não aconteceu da noite para o dia. É preciso tempo e muita credibilidade para conquistar tanta preferência. Pois é, você conectado na gente e a gente conectado em você. Informação, entretenimento e compromisso com a região. Grupo Tribuna. Tudo nos conecta. Estamos de volta com o Tricotar, hoje falando sobre longevidade, qualidade de vida, movimento, nutrição. Estão aqui comigo Lu Kirsten, que é a nossa nutricionista, Thaís Campreger, a nossa dentista, Valéria Teixeira, que é estrategista em inteligência artificial, e o nosso convidado é o Helder, que é fisioterapeuta, tem um espaço lá de treinamento e fisioterapia, né, Helder? Sim. Tá, eu vou voltar com o Helder aqui, mas vocês fiquem à vontade, tá? 25 anos que você está no mercado da fisioterapia? 25 anos de formada, 23 de empresa. De empresa. O que você pode falar desse período, pensando sim em evolução da fisioterapia? O que era diferente e o que hoje está melhor? O que está melhor? Eu vou dar um exemplo, né? Até vamos falar de aparelhagem, né? Hoje a gente sabe que evoluiu muito, que a gente sabe que o exercício é o que cura. Antigamente, o paciente ia lá, um monte de box, deitava, fazia choquinho, né? Que falava choquinho e ia embora. É mesmo. É verdade. Hoje não. Hoje é 80% movimento e 20% maca. Então, é muito importante. E a gente, às vezes, tem essa dificuldade de... Quando vem um idoso que já vem daquela... Não, como é que... Não, quero aparelhinho. Ao passado, né? E as tecnologias. Hoje a gente tem realidade virtual para facilitar desde o hospital, para estimular a parte sensório-motora, para ele sair da UTI. A gente tem hoje, até um dos nossos sócios que estão lá, agora, uma novidade lá para os Estados Unidos,
da NIVE, agora a NIVE também está internacional, é robótica. Então, a pessoa sai do hospital e ela está com aquela base muscular muito ruim, ele não tem força ainda, e a gente consegue, com inteligência artificial, colocar uns eletrodos e ele vai fazer o movimento. Então, é uma nova vertente. Você viu que a medicina agora também evoluiu, né? Com aquele caso que a gente tem do paciente com trauma raquimedular, que voltou a andar, uma pesquisa brasileira. Mas essa eu não vi, hein? isso. Foi publicado 2 pacientes que voltaram. Um traumatismo raquimedular, estava tetraplégico, ele voltou a andar. E é uma tecnologia brasileira. Mas tem muita fisioterapia ali também por trás depois. Sim. Então, a gente tem da fisioterapia o que evoluiu é sim, todos os equipamentos, mas eu acho que também é o movimento, né? O movimento é o que cura. Tem que colocar isso na cabeça do idoso, que quer choquinho, não. O movimento é o que cura. Perfeito. Ô Lu, você é uma pessoa que também traz como importância o movimento, Sim, né? sim. Como é que você acha que a tua área pode trabalhar com as outras áreas? Bom, falando de fisioterapia e atividade física, construção muscular, indiscutivelmente. Saúde intestinal, indiscutivelmente. Cuidar das inflamações bucais através do intestino. Diminuindo a inflamação sistêmica, eu diminuo a inflamação bucal, intestinal. Coloco um pâncreas para trabalhar com muito mais equilíbrio. Então, uma funcionalidade dos órgãos muito mais potente, digamos assim. Então, a nutrição, quando ela traz para esse corpo saúde e vida para as células e para esses órgãos, a gente tem uma longevidade garantida. Perfeito. Claro que precisa ser avaliado toda aquela questão, né, de metabolismo, como que esse paciente está se apresentando, como que está o estado de sarcopenia, o quanto está, para então, junto até com médicos, porque é necessário o acompanhamento médico também, fazer esse alinhamento e planejar, fazer um planejamento estratégico para essa construção muscular. Perfeito. Mas, como ele estava falando, né, movimento é vida. E, assim, colocar mesmo isso na mesa para o paciente, porque eu gosto muito de usar uma frase, né? A água parada apodrece e o corpo parado padece. Então, assim, é só falar isso para o paciente que já dá um choquinho mesmo, sabe? E não é um choquinho. Vocês perceberam em casa que não é o choquinho da fisioterapia, mas é o movimento. Se você está em casa aí, se você está parado, se você é uma pessoa sedentária, eu acho que hoje existem inúmeras possibilidades, né? Inúmeras alternativas para a pessoa poder se movimentar. Então, só não vai se movimentar realmente quem não quiser, né, Helder? E aqui em Santos, principalmente, né? A gente tem uma praia maravilhosa. Eu digo que é super importante a gente acumular um dinheirinho, mas acumular músculo, gente, é o que há. Gostei dessa, hein? Acumule músculo. Eu tenho uma frase. Poupança de músculo. Um investimento. É o melhor investimento da sua vida, músculo. Esse amigo meu, ele fala numa frase, ele trabalha com cuidados paliativos. E toda vez que ele faz exercício, ele fala, estou adiando a paliação. E é isso, você constrói músculo, você está adiando a paliação. Então, ele vai ser uma pessoa com a vida saudável e a longo prazo, mas saudável não só no sentido de qualidade de vida, né? Sim, de qualidade, de atividade. Não adianta também a gente viver 100 anos, como eu falei, numa cama, né? Isso eu também não quero. Ela, um gancho dela, que ela tinha falado sobre o paciente que dorme mal, né? Com problema de ATM. Aí entra a questão, dorme mal, aí o hormônio cortisol sobe, o homem a testosterona cai, e aí não ganha massa muscular, aí desarranja tudo. Aí é um cara que tá desanimado. A glicose cresce, o diabetes. E quando Quero que você fale disso, tá? O paciente vai no consultório e tá com queixa, dor, por causa de bruxismo, apertamento, e tratar só com o dentista, ele não vai ter resultado. Exato. Precisa ser um tratamento integrado com fisioterapeuta, acupunturista, muitas vezes terapia, psicólogo. Então, não cuidar só paliativamente, oferecer um aparelho para cuidado dos dentes, ok, mas eu não vou resolver o problema dele. Sim. Então, eu preciso de uma gama de profissionais trabalhando junto para promover essa qualidade de vida e longevidade. E conversando, né, doutora Thaís? Os profissionais conversando. Sim. Porque só quem ganha é o paciente. Exatamente. Estava falando isso com o Helder ali nos bastidores, por conta disso. Porque os profissionais, eles precisam conversar, porque cada um é uma potência para trazer para esse paciente resultado.
Mas a gente precisa estar alinhado, todos precisam estar alinhados e seguindo uma estratégia juntos. Entra a questão de você ter bons parceiros profissionais que estejam na mesma linha de pensamento para você poder fazer a indicação. E cada um Isso é dentro muito da importante. sua área, né? Assim, Exatamente. eu vou levar agora para a área da tecnologia aqui, ó. Valéria, dentro da tua experiência também, você comenta, você fez uma transição de carreira por conta de qualidade de vida Exato. também, né? Na realidade, eu tive alguns problemas de saúde ao longo do tempo que demonstraram que eu precisava mudar a minha parte também física. Eu vou te dizer que eu sempre treinei, eu sempre fiz balé, então eu sempre fui da atividade física. Mas além disso, eu tive um burnout, eu tive um problema psiquiátrico por conta do excesso de trabalho e do excesso de preocupação. E que eu tive que parar um dia e falar, hoje eu tenho 51 anos, mas eu com 35 eu tive um problema de saúde, uma apêndice que necrosou e que eu tive uma sepse abdominal. Então, assim, uma coisa que eu já pensei, nossa, eu tenho que mudar o meu estilo de vida. Eu já treinava, mas eu pensei, agora eu tenho que treinar mais, eu tenho que começar a cuidar mais da minha saúde e do meu emocional também, né? E agora, com 47 anos de idade, novamente, eu também tive um outro problema de saúde que foi ocasionado por um problema emocional. Então, essa transição também foi para que hoje eu tivesse mais qualidade de vida, cuidasse mais da minha saúde. E eu acho que isso é muito importante, porque você estando bem com a sua saúde, você consegue entregar um resultado melhor de trabalho. Então, eu via que ao longo desses 32 anos que eu passei, muita coisa que eu guardava e que eu deixava aqui dentro faziam com que refletissem na minha saúde física. Então, desse problema que eu tive de uma apêndice que necrosou e que eu fiquei doente, 10 anos depois, os pontos saíram. Então, meu corpo foi criando uma fístula e ali os pontos começaram a sair daquela cirurgia de 10 anos atrás e que o meu corpo poderia ter absorvido esses pontos. E por que não absorveu? Então, eu acho que quando chega nesse ponto de você começar a pensar o porquê que isso aconteceu, tá na hora de você fazer alguma coisa por você. Eu acho muito importante. Muitas pessoas, às vezes, têm medo dessa transição. E eu acho que, em primeiro lugar, eu pensava, será que eu vou... Se eu não fizer isso, será que eu vou viver quantos anos? Faltam 9 anos para você aposentar. Mas será que eu vou chegar nesses 9 anos? Então, eu acho que nessa hora a gente tem que pensar e priorizar o que é mais importante. A Valéria trouxe para esse lado, né, do trabalho. Eu queria agora focar um pouquinho na questão da produtividade, tá? Porque a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando em longevidade, mas como é que fica essa produtividade que cada vez mais a gente precisa ser mais produtivo também? Como é que a gente consegue equilibrar a qualidade de vida quando a gente pensa nessa questão? Vamos lá. Quem quer começar? Vamos começar. Vai, Lu. Bora. Bom, como eu já passei dos 50... Porque Luciana acorda às 5 da manhã e isso me irrita. Eu preciso confessar. Então, é assim, né? Então, já passei, tenho licença poética, como diz Thaísa, né? Bom, essa longevidade e essa produtividade, elas precisam estar muito claras. Primeiro, onde eu quero chegar, como eu quero chegar. Porque a gente já é produtivo e a gente quer ficar cada vez mais produtivo também, né? Será? Será que eu quero ficar tão mais produtiva? Nisso. Eu penso assim, será que eu quero ficar mais produtiva ou será que eu já estou num momento da minha vida onde eu vou até a página 5, não vou falar página 2, que é muito pouco, mas até a página 5 e tá tudo bem porque eu preciso de espaço para cuidar de mim. Esse ano eu tô assim, então, na fase de respirar. Eu preciso fazer atividade física, eu preciso acordar, preciso fazer minha oração, preciso tomar meu café da manhã com qualidade, eu preciso ter um tempo no final do dia com o meu marido, eu preciso brincar, rolar no tapete com a minha pet. Então, assim, o que de fato tem valor nesse momento da minha vida? Então, o que tem valor é aquilo que me faz bem, que equaliza meu cortisol, que faz meu pâncreas feliz, que faz meu intestino feliz e que principalmente faz o meu espírito feliz. Então, eu vou ser uma profissional muito mais produtiva, porque produtividade não é agenda lotada. Sim. Então, é a minha entrega para o meu paciente que é o reflexo da minha produtividade. O quanto eu sou boa no sentido de entregar para esse paciente e gerar uma transformação na vida dele.
Sim. Então, não é só passar um plano alimentar, uma suplementação. É gerar nele a dúvida de que fazer o tratamento vai fazer bem. E aí ele sai para pensar sobre isso e aí a gente começa uma transformação. Eu quero ouvir de você, Helder, mas eu acho que a gente tem fases da vida, né? Sim. Eu acho que a gente tem momentos. Eu já tive a fase de falar, eu não tenho tempo, apesar de sempre trabalhar com movimento, sou formada em educação física, sempre dancei, mas teve uma época da vida que eu focava só no trabalho. Era 12, 14 Mas horas. acho que tem fase da vida. Todos, acho que Aí, todos. hoje, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo sobre saúde física, emocional e espiritual. É a tríade que, Sim. se desandar, o negócio não vai pra frente. Mas eu queria ouvir de você, como que a gente pensa nessa qualidade de vida e produtividade? Eu já tive também nessa fase, né? Trabalhar 18, 20 Eu acho horas. que todos nós, no começo, Mas eu acho que assim, Carreira. uma geração ali da 70, 80 encarava como normalidade, né? A gente sabia que era uma sim, fase que ia passar. Sim. E hoje os jovens eles não estão entendendo aonde eles estão chegando lá na frente. Então, Somos mais adoecidos hoje. então a gente vê infarto com 30 Sim, anos, sim. então aumentou muito a estatística. E eu posso dizer que acho que os 15 anos meus pra cá, eu tô muito mais produtivo, mas com 3 filhos, várias empresas, muitas pessoas atrás ali que dependem de mim, do que um tempo atrás que eu trabalhava 22 horas quase por dia. Mas o que a gente trabalhou esse tempo todo lá atrás, hoje a Reflete gente hoje. tem Construiu. estabilidade. Então, hoje a gente sabe, olha, que nem eu no consultório, eu vou atender 25 horas por semana, vou me dedicar a ser dentista. Eu tenho uma filha pequena, eu quero tempo de qualidade com ela, eu não quero quantidade, eu quero tempo de qualidade naquilo que eu faço. Então, eu vou atender, eu vou ter o meu lazer, eu vou ter o meu momento de encontro. Então, acho que tudo isso a gente batalhou para chegar aqui. Isso. Quando a gente fala que os jovens hoje não buscam, não sabem, eles não têm estabilidade, eles não têm permanência, é tudo muito volátil. Mas eu discordo, Diferente da nossa geração. eu discordo um pouco. Eu acho que essa geração mais jovens, eu vejo até pelo meu filho, é uma geração com muito mais consciência e focada em qualidade de vida também. Eu percebo isso. Não é a massa, Vanessa. Não é a massa. Eu tô errada? Eu tô enganada? A maioria são as pessoas com mais idade. Os jovens, eles são mais adaptados. E os jovens, eles estão muito no quarto, eles estão muito no computador, eles estão muito na rede social. Eles têm outros Não é a maioria, o filho é uma exceção. Eu tenho um filho que é exceção também. Eles não têm um sonho como a gente tinha de construir. Eles não querem alcançar coisas materiais como a gente não quis. quero. A casa, o carro, Meu o filho não quer ter um consultório, carro. a clínica, é isso. Os amiguinhos não queriam tirar habilitação. Eu- assim. da 17 anos né? para tirar a Eles habilitação e hoje eles vão tirar com 20 e poucos anos. É outra perspectiva, é outro modo também de ver o mundo. cenário. E você quer ver uma coisa que eu acho bem interessante? Eu, quando vou fazer uma instalação de inteligência artificial, de ferramentas, né, de IA dentro de uma empresa, eu explico para o gestor, porque a gente tem que começar do ápice, né, para a base. E aí eu falo com um líder da empresa, que seja, e ele tem dificuldade de entender, a maioria, de que a ferramenta ela vem para tirar horas de trabalho e até dar mais qualidade de vida para aquela pessoa. Então, você vai ter uma ferramenta trabalhando naquele horário, né? Para você. Para substituir. Sim. Mas a pessoa fala, não, mas eu tô bem trabalhando essas horas. Não, então, mas ao invés de você trabalhar 12 horas, você vai trabalhar 8 ou 6 e a ferramenta vai fazer esse tipo de serviço que é muito repetitivo para você. E a pessoa, muitas vezes, principalmente com mais idade, ela tem Resistência. dificuldade de aceitar a substituição do seu trabalho. Não, porque a pessoa vê quanto mais horas de trabalho ela está, isso significa produtividade. E não quer substituir com a qualidade de vida. Então, eu vejo isso muito mais com as pessoas que têm mais idade, mais resistência, do que com um jovem, que às vezes você vai falar isso e eles concordam, né? Não tem problema. Vou prestar atenção para ver se eu tô, né? Eu sinto que às vezes eles, né, não querem... É que eu tenho 2, então Tá. assim, eu tenho um que, assim, se ele puder, ele vai cuidar muito da saúde dele o máximo de tempo possível. Sim. E o outro que tá dentro do quarto, que fez exatamente... E a mesma criação. É a mesma coisa. E a questão também, né,
das telas, o sedentarismo, sim. quanto isso também já puxa para esse lado, né? As crianças, né? Tira a Quantas noção do tempo. Inclusive, isso é um fator de problemas nutricionais. Quem trabalha com a informática tem uma tendência absurdamente maior do que uma pessoa que não trabalha com a computação, porque perde a noção do tempo, a fome vem, a fome vai, a sede vai, a sede vem. Muito sentado, o funcionamento do intestino não perde a percepção mesmo da vida. O intestino quer funcionar, daqui a pouco segura, não funciona e aí você vai entrando numa cascata de problemas metabólicos e muitas vezes significativos. Helder, eu queria, para a gente encerrar, falar um pouquinho sobre o treinamento muscular respiratório. Isso queria que você explicasse o que é e também falar se ele é somente para atletas ou como é que a gente pode trabalhar isso para a massa. Há 20 anos atrás, né, a gente tinha esse tipo de treinamento para paciente na UTI. Ele ficava entubado, perdia a força do diafragma, a gente tinha uma metodologia de avaliar e fazer o treinamento no respirador. Aí começaram a avaliar e aí veio uma empresa que começou a avaliar em atletas de triatlon, Ironman. O que melhorar essa recuperação muscular no Ironman? E aí entrou essa nova modalidade, que é para pacientes que têm problemas musculares respiratórios, problemas respiratórios, mas também para atletas. Então, como é que funciona? A gente faz uma avaliação do diafragma desse paciente, vai aparecer um índice de força muscular para a idade, para o peso. E em cima disso, ele tem um equipamento que ele faz o treinamento diariamente na sua casa ou durante um treino de academia ou esportivo. E os resultados, né, o time Brasil já utiliza na Olimpíada, né, várias modalidades. Tem a Gabriela Roncato, que ela é aqui da seleção e é daqui da nossa cidade. Tem Caio Bonfim, que é um medalhista olímpico do marcha atlética, bateu recordes. Isso são alguns cases que eu já conheço. Então, é para todo mundo, tá? Então, eu tenho certeza que se a gente fizer aqui uma avaliação de força muscular, vai dar um índice ou normal para baixo. Então, a gente tem muito a melhorar. É bom que ele já deixa a gente super com vontade de fazer. Porque você corre, você não vai diminuir aumenta a resistência à fadiga. Então, imagina no triatlon, que você sai da água, você tem que pegar, você tem que entrar no outro. E esportes também, como corrida, como beach tênis, como esportes de luta, natação. Então, para todo tipo de esporte que tem uma demanda aumentada aí aeróbia. Maravilha. Gente, chegamos ao finalzinho. Lu, sua última dica. O semestre está só começando aí, eu tenho certeza que você vai trazer muito conteúdo, mas hoje eu sei que é um programa bem específico para você. Eu vou repetir para que você nunca pare, movimente. Tenha o desejo de, para quem é aqui da Baixada, ir até o mar andando e não numa cadeira de rodas, né? Que esses sejam um dos seus objetivos de vida. E olhe para o seu prato, olhe para a diversidade, olhe para as cores, dê essa atenção. No seu prato estão todos os remédios que você precisa. Uau! Gostei. Vai, doutora Thaís, agora é com você. Vamos lá. Bom, a dica que eu vou dar. Pessoal, não é normal acordar com dor, com desconforto. Não é normal sentir dor de cabeça todos os dias. Você pode ir no médico, no neurologista e, de repente, o tratamento proposto não está fazendo efeito. Procure um cirurgião dentista, porque a gente vai muito além do sorriso. Obrigada, viu? Valéria, obrigada pela presença, pela participação, sempre trazendo muita informação importante para a gente. Obrigada, deixe seu recado final. Obrigada. O que eu posso falar é que a tecnologia hoje ela é uma aliada da saúde. E tem muitos experimentos já até com protótipos que chamam de gêmeos para que evite que faça no corpo da pessoa e sim protótipos para depois fazer uma cirurgia. Então, há uma evolução muito grande com a inteligência artificial e tecnologia e ela só veio para ajudar, né, na nossa saúde. Obrigada, viu? Obrigada a você. Helder, parabéns pela tua trajetória. Obrigado. Obrigada pela presença aqui. Pode deixar o seu recado final também. E como a gente já conversou, invista em músculo, né? Um investimento em músculo hoje vai fazer com que você seja um idoso, tenha uma pessoa que vai chegar lá na frente e falar, putz, valeu a pena. Então, o investimento em músculo diminui até a mortalidade em UTI. Então, acho que pensar que ninguém quer ir para uma UTI, mas um dia que alguém entrar numa UTI, quem tem músculo é o que vai sair. Então, pensa. Obrigada, viu?
Invista em músculos aí você em casa, sabe que toda terça-feira tem um programa inédito aqui para você, com convidados especiais, temas mais do que importantes também para levar muito conhecimento, muito conteúdo para você. Um beijo e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.